Olá, graças e paz, meus amados irmãos, e a todos que vão ouvir essa mensagem. Que a paz do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, hoje estarei trazendo uma palavra muito importante para abençoar a vida de todos vocês. Peço que vocês a ouçam atentamente, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, a palavra de hoje se encontra em 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 14 e adiante, onde está escrito: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de guerra e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram uns desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Essa palavra, ela vai nos apresentar e nos apresenta pontos muito importantes sobre a nossa caminhada de fé. Eliseu foi um grande profeta e um grande homem de Deus, que andou nos caminhos do Senhor. Mas aqui deixa claro que não é porque nós servimos ao Senhor que não vamos passar por provações, por doenças e por dificuldades. Eliseu sofreu uma doença e veio morrer com essa doença. Essa enfermidade foi a causa da sua morte. Deus não o curou. Deus sabe de todas as coisas. Eliseu morreu com uma enfermidade, mas o seu galardão, a sua salvação, está conquistada. E isso eu tenho certeza. Vimos aqui que mesmo no leito de morte, ele ainda fez uma profecia para o rei que estava ali visitando e chorando por causa da sua enfermidade, de vê-lo daquele jeito. O rei se chamava Jeoás e ele disse para o rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu disse para o rei de Israel: empunhe o arco. E ele fez o que o profeta Eliseu pediu para ele fazer. Então, quando ele pegou ali algumas flechas e ele empunhou o seu arco, Eliseu pediu para ele abrir a janela para o leste. Ele fez isso e Eliseu continuou falando para ele: atire, e ele atirou. E o rei fez o que o homem de Deus pediu, só que ele fez algo que não agradou ao homem de Deus, porque Eliseu pediu para ele atirar
demonstrando para ele que essa flecha era da vitória do Senhor, era a flecha da vitória sobre os sírios. E ele, o rei Jeoás, ele fez isso só por 3 vezes e não mais vezes, não repetiu. E o homem de Deus ficou indignado com isso, demonstrando, irmãos, que nós muitas das vezes temos oportunidade de fazer o certo e não fazemos. E Eliseu disse para o rei: você deveria ter feito isso 5 ou 6 vezes, atirado a flecha contra o chão, e você ia destruir totalmente o seu inimigo, mas você não fez e vai vencê-lo somente 3 vezes. Nós, muitas das vezes, temos oportunidade de fazer o certo, mas por algum tipo de medo, ou de incerteza, ou de insegurança, ou de não valorizar aquilo, achamos que o que fizemos é o suficiente. E a palavra de Deus se cumpriu. O rei venceu por 3 vezes os seus inimigos. E nós vamos ver que, mesmo depois de morto, Eliseu trouxe vida a um homem que foi jogado na sua sepultura. Houve ali uma confusão, tinha um povo que vinha de fora, um bando que fazia coisas que não agradava aqueles povos, que trazia transtorno, que trazia coisas ruins, um bando de moabitas. E o povo, com medo, pegou o homem que estava morto e jogou na sepultura de Eliseu. Quando o corpo desse homem tocou nos ossos do homem de Deus, esse homem levantou sobre os pés, ressuscitou. O que essa palavra quer dizer? Mesmo um homem de Deus estando morto, a unção de Deus estava nos seus ossos, a presença de Deus estava com ele. Um homem morto trouxe vida, e isso nos faz lembrar do Senhor Jesus, que morreu numa cruz para nos dar a vida eterna. Vejamos aqui pontos importantes que a palavra de Deus nos apresenta. Nós vimos aqui que um homem de Deus com uma enfermidade que o levou à morte não foi curado. Mesmo na sua enfermidade, deu uma profecia para o rei, e o rei não fez segundo a sua palavra, fez pela metade. E vimos aqui que depois de morto, um corpo que foi jogado na sepultura do homem de Deus, de Eliseu, ressuscitou. Então, devemos entender, irmãos, não é porque somos cristãos que não vamos passar por lutas e provações. Não é porque somos cristãos que nós vamos fazer tudo certo. Às vezes, vamos fazer como fez o rei, pela metade. O rei era um homem que foi visitar um homem de Deus, pois o amava, o chamava de meu pai, o rei Jeoás. E ele tinha um carinho pelo profeta de Deus, mas não tinha um carinho tão, às vezes, importante com a palavra do Senhor. Fez pela metade. E vimos aqui que depois de morto, um homem de Deus trouxe vida. Então, não tema, não tenha medo, creia, confia, descansa no Senhor, e Deus irá abençoar a sua vida. Deus irá fazer o impossível acontecer. Seja obediente, seja prudente e guarde os mandamentos do Senhor. Que a paz do Senhor possa estar com todos vocês. E lembre-se, pois basta ter fé. Amém?